A voz rouca de fado irrompeu na penumbra do tasco como um lamento ancestral, cortando o ar carregado de vinho e saudade. Ai, esta dor que me queima o peito, como o sol de Alfama no verão implacável, cantava a fadista, os olhos fechados em êxtase sofrido, enquanto os clientes, sombras silenciosas nas mesas de madeira envelhecida, erguiam copos em tributo silencioso. Mas naquela noite de outono em Lisboa, o verdadeiro grito não veio da garganta dela. Veio de uma mulher no canto mais escuro, um soluço abafado que escapou como um segredo traído pelo vento do Tejo. Ana, com o coração acelerado, parou de afinar a viola. Seus dedos, calejados por anos de cordas que mordiam a pele, tremeram. Quem era aquela? Uma estranha, de cabelos loiros desgrenhados caindo sobre um rosto pálido, encolhida como se o mundo inteiro conspirasse contra ela. Sofia. O nome ecoou na mente de Ana antes mesmo de ela saber porquê. Era como se o fado, caprichoso, tivesse tecido seus destinos naquela mesa solitária, sob o teto baixo cravejado de lamparinas tremuluzentes. Ana desceu do pequeno palco de azulejos rachados, o vestido negro rodado roçando o chão irregular, impregnado do cheiro de sardinhas grelhadas e jasmim noturno que perfumava as ruas de Alfama. Seus pés, calçados em sapatos de salto baixo gastos, pisaram com cautela entre as mesas, evitando os olhares curiosos dos habituês. O tasco A Saudade Eterna era seu refúgio há uma década, desde que fugira de Évora com nada além de uma mala de couro e sonhos partidos. Aos 32 anos, Ana carregava nas veias o sangue quente do Alentejo, terra de planícies infinitas e canções de ceifa que falavam de amores perdidos nas searas douradas. Mas ali, em Lisboa, o fado moldara como argila nas mãos de um oleiro, dura por fora, frágil no cerne. Ela se aproximou da mesa, o coração batendo como o repicar dos sinos da Sé de Lisboa ao amanhecer. Desculpe, senhora, murmurou Ana, inclinando-se ligeiramente, a voz baixa como o sussurro das ondas no cais das colunas. O seu choro. Ele rouba o fado da noite. Posso sentar-me? Um copo de vinho tinto, talvez, para afogar o que dói? Seus olhos castanhos, profundos como poços de azeitona, encontraram os da estranha. Azuis, aqueles olhos, como o céu de Sintra em dia claro, mas nublados agora por lágrimas que teimavam em cair. Sofia ergueu o rosto devagar, surpresa, como se emergisse de um sonho febril. Tinha 28 anos, pele clara marcada por sardas sutis e um casaco de lã cinza que gritava estrangeira, talvez de algum lugar frio como o norte da Europa, mas com sotaque que traía raízes lusas distantes. Eu? Não queria perturbar, respondeu Sofia, a voz trêmula, limpando o rosto com as costas da mão. É só que... segredos. Eles pesam como o fado que você cantava. Eu vim para Lisboa atrás de respostas e só encontrei mais perguntas. Ana sentou-se sem esperar convite, acenando para o garçom com um gesto familiar. 2 copos de dão tinto chegaram, rubros como o pôr do sol sobre o castelo de São Jorge. Elas brindaram em silêncio, o tilintar dos copos e quando como uma promessa frágil. Segredos, repetiu Ana, saboreando o vinho ácido que aquecia a garganta. Aqui em Portugal, eles são como os azulejos nas paredes, belos, mas cheios de rachaduras que contam histórias antigas. O meu? Eu canto para esquecê-lo. O seu? Sofia hesitou, os dedos traçando o padrão florido no guardanapo de pano. Ela era jornalista, vinda de Porto para uma reportagem sobre heranças familiares perdidas na ditadura de Salazar, ecos de prisões silenciosas e amores proibidos que o Estado Novo sufocara como velas ao vento. Mas o dela era pessoal, uma carta amarelada, encontrada na casa da avó em Gaia, falando de uma tia-avó, Maria, que desaparecera em 1945, acusada de desvios morais por amar outra mulher em plena repressão. Suspeita de segredos escondidos, murmurou Sofia, e quando o título que dera ao seu artigo inacabado. Minha família em Porto sempre sussurrava sobre ela. Uma paixão que o regime chamou de pecado. Eu vim para o sul, para Lisboa, pensando que as ruas antigas guardariam pistas. Mas esta noite... encontrei um diário falso, uma pista que leva a nada. Ana sentiu um arrepio, como se o fado a avisasse.
Seu próprio segredo pulsava sob a pele. 20 anos antes, em Évora, ela amara Inês, uma costureira de mãos ágeis como as dela na viola. Elas se encontravam nos campos de sobreiros, sob luas cheias, trocando beijos que sabiam a azeitonas e liberdade roubada. Mas Inês traíra, ou assim pensara Ana, fugindo com um homem rico da família dela, deixando-a com o coração em farrapos e uma gravidez que nunca veio a ser abortada em segredo por medo do escândalo. Anos depois, Ana descobrira a verdade. Inês fora forçada, silenciada pelo pai conservador e morrera jovem de tuberculose, levando o segredo para o túmulo. Desde então, Ana jurara não amar novamente, cantando fados de perda em vez de esperança. Às vezes, os segredos se revelam quando menos esperamos, disse Ana, tocando levemente a mão de Sofia. A pele era macia, contrastando com a aspereza da sua própria. Um calor subiu pelo braço de Ana, inesperado como o primeiro raio de sol após a chuva. Sofia corou, retirando a mão devagar, mas seus olhos demoraram-se nos de Ana. Talvez você precise de um guia pelas sombras de Lisboa. Eu conheço os becos onde os fantasmas dançam fado ao luar. Elas riram, um riso tímido que quebrou o gelo, e a noite se estendeu em conversas entrelaçadas, Sofia contando das neblinas do Douro e dos vinhos de Porto que embriagavam a alma, Ana evocando as planícies alentejanas, onde o vento sussurrava segredos aos trigais. Quando o tasco fechou, Ana ofereceu-se para acompanhá-la até o bonde na Praça da Figueira, as ruas de calçada portuguesa e quando seus passos sincronizados. No dia seguinte, o sol de novembro banhava Lisboa em tons de âmbar, refletindo nos vitrais da Basílica da Estrela. Sofia acordou no seu quarto modesto no Chiado, o aroma de pastéis de nata subindo da padaria abaixo. A noite anterior parecia um sonho, mas o cartão de visita de Ana, Ana do Fado, Vozes da Saudade, sobre a mesa confirmava. Com o coração leve pela primeira vez em meses, ela desceu as escadas íngremes, o casaco apertado contra o vento fresco do Tejo. Seu plano era simples, visitar o Arquivo Nacional à procura de registros sobre Maria, a tia-avó cuja história assombrava como um fado inacabado. Mas ao virar a esquina para o café à brasileira, lá estava Ana, encostada à estátua de Fernando Pessoa, um sorriso tímido nos lábios, um buquê de flores de laranjeira na mão. Para espantar os fantasmas, explicou Ana, entregando as flores. O perfume doce invadiu os sentidos de Sofia, misturando-se ao cheiro de café forte e biscoitos de amêndoa. Elas sentaram-se à mesa de ferro forjado, sob o toldo listrado, pedindo galão e tostas de queijo da Serra da Estrela. A conversa fluiu como o rio que serpenteava a cidade. Ana falou de sua infância em Évora, correndo descalça pelos campos de trigo, colhendo figos maduros e cantando ranchos folclóricos com as irmãs. O Alentejo é terra de mulheres fortes, disse ela, os olhos brilhando. Nós carregamos o sol na pele e as estrelas no sangue. Mas o amor... o amor lá é como vinho, envelhece, mas nunca perde o fogo. Sofia, por sua vez, confidenciou sobre sua vida em Porto, onde o trabalho na redação isolara, e o noivado rompido com um homem que nunca entendera sua alma inquieta. Eu sempre soube que algo faltava, admitiu, traçando o bronze do busto de Pessoa com o dedo. Como se minha história fosse um livro com páginas rasgadas. Daquele encontro casual nasceu uma amizade tecida com fios de destino. Ana levou Sofia pelos miradouros de Lisboa, o da Senhora do Monte, onde o skyline da cidade se desdobrava como um lenço de rendas brancas, o das Necessidades, com vistas para o aqueduto das Águas Livres, relíquia de engenho português que desafiava o tempo. Elas riam das gaivotas atrevidas que roubavam migalhas dos piqueniques de queijo e enchidos e sussurravam segredos ao vento que carregava ecos de carrilhões das igrejas barrocas. À noite, no Tasco, Sofia sentava-se na primeira fila, os olhos fixos em Ana enquanto ela cantava Estranha Forma de Vida, a voz rouca tecendo malhas de emoção que prendiam o coração. Você canta como se doesse de verdade, comentou Sofia uma vez, após o aplauso. Ana sorriu tristemente, porque dói. O fado é o espelho da alma portuguesa, cheio de glória e de perda. Mas os segredos, como as marés do Atlântico, não podiam ser contidos para sempre. Uma tarde chuvosa, enquanto exploravam o bairro alto, com suas escadas íngremes cobertas de era e grafites coloridos, Sofia encontrou uma pista real.
Num sebo escondido na Rua Garrett, entre pilhas de livros poeirentos de Camões e Eça de Queiroz, um volume antigo de memórias chamou sua atenção, Sombras do Estado Novo, assinado por um ex-agente da PIDE. Lá, entre relatos de vigilância e traições, o nome de Maria surgia, presa em Lisboa por conduta imoral, libertada condicionalmente após delatar amantes. Mas o endereço da prisão levava a uma rua em Alfama, perto do Tasco de Ana. Coincidência? Perguntou Sofia a si mesma, o coração apertado. Ela não contou a Ana ainda, temendo romper o encanto frágil que as unia. Enquanto isso, Ana sentia o amor brotar como uma flor de jasmim no peito, proibido, mas irresistível. Em noites solitárias, após os espetáculos, ela caminhava pelo terreiro do Paço, as arcadas iluminadas refletindo na água parada, imaginando beijos que nunca ousara roubar. Sofia era luz em sua escuridão, uma ponte entre o passado alentejano e o futuro incerto. Mas o medo a paralisava, e se Sofia descobrisse sua traição antiga com Inês? Não uma traição de coração, mas de silêncio. Ana nunca procurara a verdade, deixando o rancor envenenar anos. Eu não mereço isso, murmurava para as estrelas sobre o arco da Rua Augusta. O conflito irrompeu numa noite de festival no Rossio, onde as ruas fervilhavam de marchas populares, lanternas de papel colorido balançando ao ritmo de concertinas e tambores. Sofia, animada pelo vinho de colares, puxou Ana para dançar uma valsa improvisada entre os foliões vestidos de trajes regionais, saias rodadas e coletes bordados. Seus corpos se aproximaram, o calor da multidão fundindo-as num abraço disfarçado de dança. Eu sinto algo por você, sussurrou Sofia ao ouvido de Ana, o hálito quente como brisa de verão. Algo que vai além de amizade. Como se nossos segredos fossem o mesmo. Ana congelou, o mundo girando em câmara lenta. Ela queria confessar tudo, o amor por Inês, a dor que moldara, mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, beijou a bochecha de Sofia levemente, um gesto de adeus camuflado. Cuidado com os segredos, minha flor. Eles mordem como serpentes. Dias depois, a traição veio não de Ana, mas do destino cruel. Sofia, mergulhada no arquivo, descobriu uma ligação chocante. Maria, a tia-avó, fora amante de uma fadista famosa de Alfama, e essa fadista era a avó de Ana, uma lenda local cujo nome ecoava em placas de ruas. O diário falso que Sofia encontrara, forjado por um primo distante em Porto, que lucrava com a venda de relíquias familiares falsas para colecionadores. Pior, ele delatara Sofia à imprensa local, acusando-a de reviver escândalos para ganho pessoal. Jornais sensacionalistas publicaram manchetes, jornalista estrangeira desenterra pecados de Salazar em Lisboa. Sofia, humilhada, confrontou o primo por telefone, lágrimas de raiva escorrendo. Você traiu nossa sangue por dinheiro? Maria morreu por amor e você transforma em farsa. Desesperada, ela correu para o Tasco naquela mesma noite, a chuva torrencial encharcando seu casaco. Ana cantava Gaivota, um fado de despedida, quando Sofia rompeu pela porta, o rosto pálido como mármore. Ana. Sua avó. Ela amava Maria. Minha tia-avó. Tudo está ligado. Mas há uma traição maior, meu próprio sangue me vendeu. Ana parou a meio nota, a viola caindo com um clangor metálico. Os clientes murmuraram, mas ela só via Sofia, quebrada como um azulejo partido. Eu sei, confessou Ana, a voz falhando. Suspeitei quando você falou de Évora. Minha avó me contou, antes de morrer, ela e Maria se amaram em segredo, nos tempos da ditadura. Fugiram para o Alentejo, mas foram pegas. Minha avó voltou, Maria não. Eu carregava esse peso, temendo que o amor lesasse novamente. Elas saíram para a chuva, os becos de Alfama vazios exceto pelo som de água correndo nas sarjetas de pedra. Sob um alpendre abrigado, de mãos dadas pela primeira vez, as confissões fluíram como o Tejo em cheia. Ana revelou Inês, o amor traído, a dor que a fizera erguer muralhas. Eu fugi para Lisboa para esquecer, mas o fado me trouxe você. Sofia, você é a paixão que eu negava. Sofia, chorando, abraçou-a forte. E eu? Vim caçando fantasmas, mas encontrei um coração vivo.
Nosso amor não é segredo, é herança. Elas se beijaram ali, sob a chuva, um beijo suave como pétalas de laranjeira, cheio de promessas e perdão. A traição do primo? Sofia o confrontaria publicamente, transformando a dor em artigo de justiça, homenageando Maria e a avó de Ana. Mas o drama não terminava. Semanas depois, o primo, aquado, retaliou, espalhou rumores de que Ana era herdeira de escândalos, ameaçando sua carreira no fado. O tasco esvaziou, os habituês virando as costas por medo de associações. Ana, ferida, considerou voltar ao Alentejo, deixando Lisboa e Sofia para trás. Eu não posso arrastá-la para essa lama, disse ela numa manhã cinzenta no mirador de Santa Catarina, o sol lutando para romper as nuvens sobre o bairro alto. Sofia, determinada, pegou sua mão. Nós enfrentamos juntas. Como as mulheres de antigamente, tecendo redes de solidariedade nas sombras. Elas organizaram um concerto solidário no Convento do Carmo, ruínas góticas que simbolizavam resiliência portuguesa. Fadistas convidadas, de Coimbra a Faro, juntaram-se, cantando hinos de amor livre e memória coletiva. A multidão lutou as arcadas quebradas, velas acesas como estrelas caídas, e as vozes de Ana Sofia, agora em dueto, ecoaram, suspeita de segredos, mas paixão revelada, em meio a dramas de amor eterno. O clímax veio numa noite de tempestade, quando o primo apareceu no tasco, bêbado de rancor e vinho do Porto. Vocês são aberrações, como aquelas vadias do passado, gritou ele, arremessando uma garrafa que se estilhaçou contra a parede de azulejos. Ana, protetora, avançou, mas Sofia a conteve. Não com ódio, mas com verdade. Elas o enfrentaram com palavras. O artigo de Sofia, publicado no Jornal Nacional, expunha as falsificações, chamando historiadores e ativistas LGBTQ+, para validar a história de Maria e a avó de Ana. O primo, desmascarado, fugiu para o norte, deixando para trás uma carta de arrependimento rabiscada. Eu traí por medo do que carrego em mim. Na calmaria pós-tempestade, o amor delas floresceu como os jardins do Palácio da Ajuda em primavera. Ana compôs um fado novo, Paixão das Sombras, que cantava de segredos revelados e corações entrelaçados. Sofia, promovida na redação, ficou em Lisboa, transformando a investigação em livro, Amores Escondidos no Tejo. Elas compraram uma casa modesta em Belém, com vista para os Jerónimos, onde pastéis de Belém e conversas ao luar teciam sua rotina. Não era perfeito, as sombras do passado visitavam em noites de insonia, mas era humano, perdoar, amar, persistir. Anos depois, num entardecer dourado, elas sentaram-se no cais, pés balançando na água salgada, mãos unidas como raízes de sobreiro. De suspeitas a paixão compartilhada, murmurou Sofia, beijando a têmpora de Ana. Em meio a dramas, encontramos nossa história. Ana sorriu, o sol pintando seus cabelos de fogo. E o fado? Ele continua, mas agora canta de esperança. Assim, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, duas almas se tornaram uma, tecendo um tapete de amor que nenhum segredo poderia desfiar. O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Tejo conspirasse para emoldurar o momento. Ana e Sofia caminhavam pela marginal de Alcântara, o vento salgado bagunçando seus cabelos, carregando ecos distantes de gruas portuárias e gaivotas em voo rasante. Fazia 6 meses desde o confronto com o primo, e a vida, caprichosa como o fado, começara a curar as feridas com gentileza. Ana voltara aos palcos com vigor renovado, seu dueto com Sofia, que aprendera a acompanhar na viola de fado com dedos hesitantes mas apaixonados, tornara-se sensação nos circuitos underground de Lisboa. Vocês cantam como se o coração sangrasse poesia, dissera um crítico do Jornal de Notícias, e quando o que todos sentiam, uma autenticidade crua, enraizada na alma portuguesa. Mas sob a superfície de paz, novos sussurros de conflito agitavam-se. Sofia recebera uma oferta tentadora, uma posição sénior na redação de um grande diário em Porto, com salário que permitiria viagens pelo Douro e reconexão com sua família, agora, graças ao artigo, mais aberta à história de Maria. É uma chance de fechar o ciclo, confidenciou ela a Ana numa noite de sardinha assada no bairro alto, o aroma defumado misturando-se ao perfume de jasmim das varandas.
Ana, mastigando devagar um pedaço de pão alentejano crocante, sentiu um aperto no peito. Porto era longe demais, não em milhas, mas em memórias. E nós? O que acontece com esta ponte que construímos sobre o Tejo? Sofia tocou seu rosto, os olhos azuis cheios de ternura. Eu vou e volto, como as marés. Ou ficamos aqui, tecendo novas raízes. A decisão pairava como uma nuvem sobre Sintra, onde elas escaparam num fim de semana chuvoso. O Palácio da Pena, com suas torres de conto de fadas envoltas em névoa, parecia ecoar seus dilemas, glória romântica contra a melancolia das florestas úmidas. Caminhando pelos jardins botânicos, entre camélias exóticas e cedros centenários, Sofia parou junto a uma fonte murmurante. Lembra da avó de Inês? Ela escreveu cartas para o Alentejo, sonhando com um amor que o regime roubara. Eu não quero ser como ela, silenciada pela distância. Ana, encostada a um banco de pedra musgosa, recordou as planícies de Évora, o cheiro de terra vermelha após a chuva, o som de ciganos tocando viola campaniça em romarias. Meu amor por você é como aquelas planícies, vasto, mas ancorado. Mas se pode chamar sua alma, eu não prendo. O conflito interno de Sofia cresceu como era invasora. Em Lisboa, ela mergulhava em pesquisas para o livro, entrevistando sobreviventes do Estado Novo em cafés escondidos de moraria, onde o cheiro de mariscos e especiarias marroquinas misturava-se a relatos de prisões noturnas. Uma idosa, Dona Rosa, com mãos trêmulas tecendo rendas de bilros, confidenciou: amor entre mulheres era sussurro nas sombras das saias. Minha irmã amava uma bailarina de fado, elas dançavam em segredo nos terraços de Alfama. Traídas por uma vizinha invejosa, foram separadas. Eu vi o vazio nos olhos dela até o fim. As palavras cortaram Sofia como navalha, ela via nelas o reflexo de sua própria escolha, ficar com Ana significava abdicar de Porto, de uma família que começava a se redimir. Enquanto isso, Ana enfrentava sua própria traição interna, o medo de abandono, herança de Inês, ressurgia em sonhos febris. Acordava suando, o quarto na casa de Belém iluminado apenas pela lua filtrada pelas persianas de madeira, imaginando Sofia partindo como um barco no Douro. Para exorcizar, ela compôs versos num caderno de capa de couro, inspirados nas cantigas de amigo medievais que aprendera na escola em Évora. Ó onda que leva o meu bem para terras distantes, traz de volta o sal dos seus beijos. Cantava-os sozinha na cozinha, enquanto preparava cataplana de marisco, amêijoas, camarões e tomate fervendo em panela de cobre, o vapor enchendo o ar de promessas caseiras. O ponto de ruptura veio numa carta. O primo de Sofia, redimido mas frágil, escreveu de Gaia: eu errei, prima. Mas o mal que causei ecoa. Minha mulher descobriu o meu segredo, eu mesmo amei um homem na juventude, sufocado pelo silêncio familiar. Ela me deixou, levando as crianças. Volte para casa, ajude-me a consertar. As palavras abalaram Sofia, culpa e lealdade familiar colidiam como ondas em Cabo da Roca. Ela mostrou a carta a Ana numa tarde no jardim botânico tropical, entre palmeiras e pavões exibindo caudas iridescentes. Eu preciso ir, nem que seja por uma semana. Para perdoá-lo, para fechar essa porta. Ana, colhendo uma flor de hibisco vermelha, sentiu o mundo inclinar. Vá. Mas prometa que não é adeus. O abraço que se seguiram foi apertado, cheirando a terra úmida e medo. Sofia partiu de trem na manhã seguinte, a estação do Rossio lotada de viajantes com malas de vime e buquês de flores para os entes queridos. Ana acenou da plataforma, o apito do comboio e quando como lamento de fado. Em Porto, a cidade recebeu com névoa ribeirinha e o clangor dos rabelos no Douro, barcos carregados de uvas para vinho que embriagava nações. A família reuniu-se na casa ancestral em Ribeira, paredes azulejadas contando histórias de mercadores medievais. O primo, envelhecido 10 anos em meses, chorou ao vê-la. Eu traí todos por covardia, confessou sobre chá de ervas e bolos de fubá. Sofia ouviu, tocando sua mão calejada de vinicultor e perdoou não por esquecimento, mas por humanidade. Juntas, eles visitaram o túmulo de Maria no cemitério de Sedufeita, uma lápide simples com amor eterno gravada em granito.
Ela teria amado sua história com Ana, disse o primo, um sorriso triste. Como eu invejo essa coragem. Mas longe de Lisboa, o coração de Sofia doía como ferida aberta. Numa noite de concertina na Foz do Douro, ondas atlânticas batendo nas rochas, ela ligou para Ana. Eu sinto sua falta como se o Douro secasse sem chuva. Volto amanhã. A voz de Ana, rouca de emoção, respondeu: O Tejo espera por você, minha maré. O reencontro foi no cais de Belém, sob o mosteiro dos Jerónimos, cujas gárgulas pareciam vigiar com aprovação. Elas correram uma para a outra, abraçando-se como náufragos em terra firme, o sal das lágrimas misturando-se ao do mar. Nunca mais me deixes duvidar, murmurou Ana, beijando a testa de Sofia. Nosso amor é ponte, não prisão. Com o conflito resolvido, veio o florescimento. Sofia recusou a promoção, optando por freelance que lhe permitia dividir tempo entre cidades, semanas em Lisboa cantando fado com Ana, fins de mês em Porto tecendo laços familiares. Elas viajaram pelo Alentejo, visitando Évora, as muralhas romanas, o templo de Diana ao pôr do sol e os campos onde Ana amara Inês. Lá, sob um sobreiro centenário, Ana enterrou simbolicamente uma carta velha para Inês. Perdão por não ter lutado. Sofia testemunhou, lágrimas nos olhos, e elas dançaram uma folia lentejana ao som de um rebanho distante de ovelhas, pés descalços na terra fofa. O romance delas ganhou camadas, como os vinhos envelhecidos em caves do Douro. Noites de conversas profundas no chiado, debatendo essa e sua crítica à hipocrisia burguesa, ou cozinhando bacalhau à brás com batatas palha crocantes, rindo de histórias de infância. Ana ensinou Sofia a colher azeitonas em ranchos de amigos alentejanos, mãos sujas de azeite, corpos roçando em risos. Sofia levou Ana a festas de São João em Porto, saltando fogueiras de ervas secas, martelos de plástico batendo em cabeças em brincadeiras ancestrais. Você é minha fogueira, sussurrou Sofia, puxando-a para um beijo sob fogos de artifício que pintavam o céu de estrelas cadentes. Primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, pétalas de buganvília caindo das varandas como confetes rosados, o ar perfumado de laranjas maduras e pão fresco das padarias. Ana e Sofia, agora inquebráveis como as muralhas de Óbidos, celebravam um ano juntas com uma viagem ao Algarve, terra de falésias douradas e grutas azuis onde o Atlântico sussurrava segredos milenares. Alugaram uma casinha branca em Lagos, paredes caiadas salpicadas de conchas, varanda de frente para a Praia do Camilo, onde dunas de areia fina convidavam a caminhadas ao amanhecer. Aqui, o mar lava tudo, disse Ana, estendendo uma toalha xadrez para piquenique de chouriço alentejano, queijo de Nisa e azeitonas pretas reluzentes. Mas mesmo no paraíso, os dramas de amor tecem suas teias sutis. Sofia, imersa no livro Amores Escondidos no Tejo, recebera convites para palestras em universidades, Coimbra, com sua biblioteca joanina de estantes encadeadas contra incêndios, Évora, coração do Alentejo. Uma delas, em particular, a inquietava, uma conferência sobre direitos LGBTQ+, na era pós-Salazar, organizada por ativistas radicais que viam seu trabalho como arma contra o patriarcado clerical. Eles querem que eu fale de Maria como mártir, confidenciou Sofia a Ana numa gruta marinha, o eco das ondas amplificando sua voz. Mas ela era mais, mulher apaixonada, não só vítima. Ana, mergulhando os pés na água cristalina, assentiu. Fale com verdade. Como no fado, não esconda a dor, mas dance com ela. A palestra em Coimbra foi um sucesso. O salão barroco da Universidade lotado, estudantes de cascóis pretos aplaudindo enquanto Sofia tecia a história de Maria com fios do humanismo. Não era rebelião contra o Estado, mas defesa do coração humano, universal como o fado que une Portugal. Mas o conflito surgiu nos bastidores. Uma ativista veterana, Margarida, com olhos afiados como navalhas e cicatrizes de prisões nos anos 70, confrontou-a. Seu livro romantiza demais. Onde está a raiva? A traição do silêncio que ainda ecoa nas paróquias conservadoras? Margarida era lésbica assumida desde os 20, exilada em Paris durante a ditadura, e via em Sofia uma jovem privilegiada que suavizava o passado para agradar editores. Você e sua fadista, conto de fadas. O amor real sangra. As palavras feriram como sal em corte aberto.
Sofia voltou a Lagos de trem noturno, o Douro passando em flashes de vinhedos escalonados, o coração pesado. Ana esperava na estação de Faro com um ramalhete de alfazema do Alentejo, roxo como crepúsculos. Conte-me, pediu, enquanto dirigiam pela costa sinuosa, o mar à esquerda brilhando sob lua cheia. Sofia desabafou no carro, lágrimas escorrendo enquanto contava da acusação de romantizar. E se ela tiver razão? Nosso amor é fácil demais, comparado ao delas, sem prisões, sem exílios. Ana estacionou num mirador sobre Sagres, onde o cabo de São Vicente, fim do mundo antigo, rugia com ventos furiosos. Fácil? Nós lutamos segredos, traições familiares, medos internos. O amor não é competição de sofrimentos, é construção, como os fortes que os portugueses ergueram contra invasores. Naquela noite, deitadas na cama de linho fresco, com o som das ondas como berceuse, Ana confidenciou seu próprio conflito. Um produtor de fado renomado, de um label em Lisboa, oferecera contrato para gravar Paixão das Sombras. Mas ele quer mudar as letras, tornar menos pessoal, mais comercial. Menos sobre mulheres, mais sobre saudade genérica, disse ele. Eu recusei, mas perco visibilidade. Sofia traçou círculos suaves nas costas de Ana, pele morena contrastando com a sua clara. Então grave independente, como Amália faria. Sua voz é sua fortaleza. Inspiradas, elas compuseram na varanda, Sofia escrevendo versos sobre amores que desafiam falésias, Ana musicando com acordes de guitarra portuguesa, dedilhada lenta como prece. O verdadeiro clímax do drama veio inesperado, como uma ressaca traiçoeira. Durante uma caminhada na Ponta da Piedade, grutas esculpidas pelo mar em arcos de pedra dourada, Sofia tropeçou numa rocha escorregadia, caindo e torcendo o tornozelo. A dor foi aguda, mas o pânico maior, uma onda repentina arrastou para a água rasa, o pânico de afogamento evocando medos ancestrais de naufrágios portugueses. Ana mergulhou sem hesitar, braços fortes de anos carregando baldes de uvas em ranchos puxando-a para a segurança. Molhadas e tremendo, elas se abraçaram na areia, o sol secando suas roupas enquanto Sofia soluçava. Eu pensei que te perdia para o mar, como tantas histórias de marinheiros. Ana, beijando suas sardas salgadas, sussurrou, o mar leva, mas o amor ancora. Como o fado, você cai, mas se levanta cantando. Recuperando-se na casinha, com compressas de ervas e chá de camomila, Sofia refletiu sobre a traição sutil da ativista. Não era ataque pessoal, mas eco de gerações feridas. Ela escreveu uma resposta pública no blog do livro. Romantizar não é negar dor, é honrar a resiliência que brota dela, como flores em ruínas romanas. A resposta viralizou, Margarida até comentando, você me fez lembrar porque luto. Desculpe minha aspereza. A reconciliação veio em forma de convite conjunto para uma marcha em Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando na Avenida da Liberdade. Enquanto Sofia curava, Ana gravou o single sozinha, num estúdio improvisado na cave da casa em Belém, com microfones vintage e paredes insonorizadas por cortinas de veludo negro. O lançamento foi num concerto gratuito no Largo do Carmo, ruínas do terremoto de 1755 simbolizando o Renascimento. A multidão, de pescadores de cais do Sodré a estudantes de belas artes, cantou junto, vozes unindo-se em harmonia que atravessava gerações. Sofia, de muletas mas radiante, juntou-se no dueto final, sua voz frágil mas verdadeira entrelaçando-se à de Ana. O verão trouxe calmaria, mas com toques de drama leve, discussões sobre tradições, Ana insistindo em festas de Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo, com matracas ritmadas e trajes bordados, Sofia preferindo festivais indie no Porto. Elas mediavam com risos, cozinhando pratos fusion, cataplana com toques de francesinha portuense. O amor delas amadurecia, profundo como raízes de oliveira, enraizado na cultura que as moldara, fado, vinho, azulejos contando sagas de heróis e amantes. Num entardecer em Lagos, sentadas na varanda com copos de vinho verde espumoso, Sofia ergueu um brinde, a dramas que nos forjam, a paixões que nos salvam. Ana sorriu, entrelaçando dedos, e a segredos que, revelados, nos libertam. O mar aplaudiu com ondas suaves, prometendo mais capítulos nessa epopeia portuguesa.
O outono retornou a Portugal com mantos de folhas douradas varridas pelas ruas de calçada, o ar crocante de castanhas assadas nos quiosques do Chiado. Ana e Sofia, agora cúmplices em todos os rituais, preparavam-se para o Natal, não o comercial de luzes piscantes, mas o genuíno, com rabanadas encharcadas de mel e canela, e a missa do galo na sede de Lisboa, vozes de coros e canto sob a boba das góticas. Mas sob a alegria sazonal, um novo conflito fermentava. A família de Ana, do Alentejo conservador, convidara-as para as festas em Évora. Minha mãe ainda reza rosários por minha solidão, confessou Ana, dobrando lençóis bordados na casa de Belém. Ela sabe de nós, mas finge que é amizade profunda. Ir para lá é pisar em ovos cozidos. Sofia, embrulhando presentes de azulejos pintados à mão, cenas de marinheiros e sereias, apertou sua mão. Vamos como somos. Maria e sua avó enfrentaram pior, nós honramos isso sendo autênticas. A viagem de carro pelo interior foi uma tapeçaria de paisagens, planícies alentejanas estendendo-se como lençóis de linho, sobreiros retorcidos como dançarinos ancestrais, vilarejos de casas brancas com chaminés fumegantes. Chegaram a Évora ao pôr do sol, o aqueduto romano projetando sombras longas sobre os campos de cortiça. A casa da família, uma quinta modesta com pátio de laranjeiras, cheirava a ensopado de borrego e broa de milho assada no forno de barro. A mãe de Ana, Dona Isabel, uma mulher de 60 anos com avental florido e rosário no pulso, recebeu-as com abraços formais. Minha Ana e a sua companheira de fado, disse, os olhos desviando para Sofia como se ela fosse um quadro excêntrico. O pai, um viticultor calvo de mãos nudosas, grunhiu saudações sobre vinho de reguengos, tinto robusto que aquecia as veias. O jantar foi tenso, conversas sobre colheitas e romarias, mas silêncios pesados quando Sofia mencionou o livro. Essas histórias antigas. Melhor deixá-las no túmulo, murmurou Dona Isabel, cortando fatias de sericaia com compota de abóbora. Ana, o estômago apertado, defendeu. Mãe, o amor de vovó por Maria foi coragem, não vergonha. Como o nosso. O confronto explodiu na véspera de Natal, após a missa. No pátio iluminado por lanternas de papel, sob estrelas frias, Dona Isabel puxou Ana para o lado. Você traz escândalo à família. Essa Sofia, ela te afasta da igreja, dos netos que eu sonho. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, marcado por anos de viúva. Ana, coração partido, rebateu. Mãe, eu sou feliz. Não é pecado amar como amo. Sofia, ouvindo de longe, interveio com gentileza. Dona Isabel, no Porto, minha família renegou Maria, mas o perdão nos curou. Deixe-nos mostrar o amor, não o julgar. A noite terminou em choro coletivo, abraços hesitantes sob a laranjeira, o aroma cítrico misturando-se a sal de lágrimas. De volta a Lisboa, o drama familiar ecoou em traições menores. Amigos de Ana no circuito fado, invejosos do sucesso do single, espalharam boatos de divórcio iminente. Ela vai para Porto, abandona o fado por jornalismo, cochichavam nos tascos. Ana, ferida, isolou-se, tocando viola sozinha no quarto, acordes melancólicos preenchendo o silêncio. Sofia, percebendo, organizou uma surpresa, um retiro em Tomar, cidade templária com convento de Cristo cujas janelas manuelinas filtravam luz como vitrais de sonhos. Lá, entre rosas trepadeiras e fontes murmurantes, elas caminharam pelos jardins renascentistas. Traições vêm de fora, mas nosso laço é interno, disse Sofia, colhendo uma rosa vermelha e prendendo no cabelo de Ana. Como os templários, fiéis à cruz do coração. Inspiradas, Ana respondeu aos boatos com um concerto temático, fados de família, no Teatro Nacional de São Carlos, salão de ouro e veludo onde reis outrora aplaudiam. Convidadas Dona Isabel e o primo de Sofia, o palco tornou-se ponte. Ana cantando para a mãe versos de reconciliação, Sofia lendo excertos do livro sobre a herança que era portuguesa. A ovação foi ensurdecedora, Dona Isabel chorando na primeira fila, sussurrando depois. Eu errei, filha. Seu amor é bênção, não maldição. O primo, ao lado, assentiu, nós todos carregamos segredos, revelá-los liberta.
O inverno trouxe neve rara em Serra da Estrela, onde elas escaparam para esquiar ou tentar, rindo de quedas em encostas brancas como lençóis. Ali, em chalé de pedra com lareira crepitante, o romance reacendeu, noites de histórias contadas ao fogo, Ana evocando lendas alentejanas de moras encantadas, Sofia recitando poemas de Sofia de Mel Brainer sobre mares infindos. O sexo era implícito em toques, mãos entrelaçadas, beijos lentos como vinho decantando, sempre respeitoso, focado na conexão emocional. Mas o clímax pessoal veio quando Sofia descobriu uma gravidez falsa, um teste equivocado, comprado em farmácia de Faro por curiosidade. O pânico inicial revelou medos profundos. E se quiséssemos filhos? Nossa família seria aceita? Ana, calma como sobreiro em seca, abraçou-a. Filhos ou não, nosso legado é o amor que ensinamos. A conversa levou a planos, a adoção futura, talvez, ou simplesmente viver como testemunho. O alívio trouxe riso, transformando o susto em laço mais forte. Primavera os encontrou em Romaria de Nossa Senhora de Fátima, peregrinando descalças pelo asfalto quente, orando não por milagres, mas por paz interior. Dona Isabel juntou-se, rosário na mão, mas coração aberto. Vocês me ensinaram a rezar pelo amor, não contra ele. O gesto selou cura familiar, dramas dissolvendo como névoa matinal. Verão de 2026 trouxe calor sufocante a Portugal, o ar ondulando sobre o Tejo como miragens de saudades. Ana e Sofia, celebrando 2 anos, planejavam uma lua de mel simbólica em Madeira, ilha vulcânica de levadas sinuosas e flores eternas, berço de Cristóvão Colombo, mas para elas, paraíso privado. Mas antes, um conflito inesperado surgiu. O livro de Sofia foi indicado ao Prémio Literário Fernando Namora, exigindo promoção em festivais literários pelo país. É honra, mas me arranca de você por semanas, lamentou ela, embalando livros em papel pardo na sala de Belém, paredes adornadas com azulejos de cenas pastoris. Ana, afinando a viola para um show em Cascais, sorriu por fora mas doeu por dentro. Vá brilhar, minha poeta. Eu canto para as estrelas enquanto espera. A separação, curta mas aguda, testou-as como fogo ao ouro. Em Évora, Ana performou num festival de música tradicional, sob estrelas cadentes da Perseida, mas o público parecia distante, ecos de solidão antiga. Uma fã, jovem fadista de Beja chamada Lúcia, aproximou-se pós-show. Sua voz me inspira a sair do armário para minha família alentejana. Conversas fluíram sobre medos compartilhados, mas Ana manteve distância, lealdade a Sofia como âncora. Ainda assim, o ciúme sutil brotou quando Sofia ligou de Lamego, descrevendo jantares com editores no Douro. Homens charmosos, mas nenhum como você. Ana riu, mas o medo sussurrava. E se o mundo a levar? Sofia, por sua vez, enfrentava traição profissional. Um rival jornalista, invejoso da indicação, vazou trechos do livro fora de contexto, alegando sensacionalismo que era para vender. Manchetes no público gritavam: fado lésbico, verdade ou ficção? A dúvida corroeu sua confiança durante o festival em Oeiras, onde leitores questionavam: é autobiográfico demais? Exausta, ela escapou para uma praia deserta em Ericeira, onde as surfistas quebrando como aplausos, e chorou no telefone para Ana. Eles traem minha verdade, como o primo fez. Ana, dirigindo de volta a Lisboa, respondeu: sua verdade é nossa ponte. Venha para casa, o Tejo lava mentiras. O reencontro foi elétrico. Ana esperava no aeroporto de Lisboa com um cartaz handmade, minha maré chegou, Flores esteve selvagem no colo. Elas correram para os braços uma da outra, ignorando olhares curiosos, e partiram direto para Madeira num voo crepuscular. A ilha as recebeu com brisa úmida e o vulcão adormecido do Pico do Arieiro, onde trilharam levadas sombreadas por lauréis rosas, centenários como lendas madeirenses. Em achadas de flores, colheram orquídeas exóticas, tecendo guirlandas como donzelas folclóricas. Aqui, sem pressões, só nós, murmurou Sofia, mergulhando numa piscina natural de Porto Muniz, basalto negro contrastando com água turquesa. Ana juntou-se, corpos flutuando em abraço aquático, o sal curando fadigas. Mas o drama culminou numa tempestade tropical repentina, comum na Ilha Atlântica. Ventos uivantes derrubaram bananeiras, levadas transbordando em cascatas furiosas.
Presas num mirador sobre o Curral das Freiras, vale onde freiras se esconderam de piratas, elas enfrentaram pavor. O carro escorregou na lama, parando à beira de precipício. Segure minha mão, gritou Ana sobre o rugido, puxando Sofia para a segurança enquanto chuva cegava. Abraçadas contra uma rocha, o coração batendo sincronizado, Sofia confessou: eu temi perder isso, nossa paixão revelada de tantos dramas. Ana, encharcada mas firme, beijou sua testa. Tempestades passam, nosso amor é o sol madeirense, eterno. Resgatadas por guardas florestais com jipes 4x4, elas riram do susto em Funchal, secando-se com poncha quente, rum, mel e limão madeirense aquecendo almas. A indicação do livro? Sofia venceu, discursando em Abrantes. Segredos escondidos viram forças quando compartilhados, como fado que une. O rival, humilhado, pediu desculpas por e-mail. Inveja me cegou, seu trabalho ilumina. De volta, o outono as viu colhendo uvas em vinhas do Douro, convidadas pelo primo redimido. Lá, entre socalcos de vinhedo, eles brindaram com vinho jovem, histórias fluindo como o rio prateado. Ana ensinou ranchos alentejanos a sobrinhas do primo, vozes infantis e quando em harmonia. Sofia, vendo, sonhou com o futuro. Talvez um dia, nossa família assim. O amor delas, testado, emergia mais rico, langmânico, mas resiliente como cortiça portuguesa. Noites de inverno em Lisboa, enroladas em mantas de lã da Serra da Estrela, elas liam Camões à lareira, sonetos de amores impossíveis que, ironicamente, celebravam o possível. Dramas passados, familiares, profissionais, tornavam-se capítulos, não fins. Inverno de 2026 cedeu a uma primavera precoce, Lisboa florescendo em jacarandás violetas que choviam pétalas sobre o Tejo como confetes de um casamento eterno. Ana e Sofia, agora pilares uma da outra, enfrentavam um maior drama ainda, uma doença sutil na família de Ana, Dona Isabel diagnosticada com artrite reumatoide avançada, mãos que teciam rendas agora inchadas e imóveis. Ela recusa tratamento em Lisboa, teima em Évora com remédios caseiros de ervas, contou Ana por telefone de um ensaio, voz embargada. Sofia, revisando o segundo livro num café do Rocio, sentiu o peso. Vamos buscá-la. Amor é cuidar, como ela nos ensinou a perdoar. A viagem ao Alentejo foi jornada de reconciliação final. A quinta em Évora, outrora tensa, agora cheirava a caldos de poejos e histórias sussurradas. Dona Isabel, de cama com edredom de lã, viu-as chegar e chorou. Minhas meninas. Eu fui cega, como os padres que pregavam medo. Sofia preparou chás de funcho e massagens com óleo de amêndoa, enquanto Ana cantava fados suaves de berço, viola dedilhada como carícia. Dias viraram semanas. O conflito interno de Dona Isabel, culpa por julgamentos passados, dissolvendo em aceitação. Seu amor me cura mais que médicos, confessou ela, entrelaçando dedos doridos com os de Sofia. O primo de Sofia visitou, trazendo vinhos do Douro. Juntos, teciam rede familiar, dramas antigos virando tapeçaria de perdão. Enquanto Dona Isabel melhorava com tratamento em clínica lisboeta, mãos ganhando mobilidade para bordar novamente, Ana recebeu oferta internacional, um tour de fado no Zé Uá, promovendo Paixão das Sombras em Nova York e São Francisco. É sonho, mas nos separa por meses, disse a Sofia, no Mirador da Glória, o skyline de 7 colinas estendendo-se como braços abertos. Sofia, olhos marejados, respondeu, vá. Eu cuido da casa, do livro, dela. Nosso amor transcende oceanos, como os descobrimentos portugueses. A despedida no aeroporto foi agridoce, beijos prolongados, promessas de videochamadas ao luar de fusos diferentes. O tour foi triunfo, plateias de imigrantes lusos em Boston cantando junto, lágrimas nos olhos por memórias da voz. Em Los Angeles, palestras sobre queer cultura portuguesa misturando fado com spoken word. Mas a traição veio sutil, solidão noturna em hotéis impessoais, ecos de Inês sussurrando dúvidas. Ana ligava para Sofia às 3 horas, hora de Lisboa, voz rouca. Sinto falta do seu calor, como alentejo sem sol. Sofia, velando Dona Isabel ou escrevendo, ancorava, volte para mim, o Tejo seca sem sua viola. O clímax irrompeu numa noite de gala em São Francisco, Golden Gate Bridge brilhando ao fundo como arco de promessas.
Ana, no palco de um teatro vitoriano, dedicou o Ancora Sofia, para a mulher que revelou minha paixão em meio a dramas, um fado transatlântico. Mas ao descer uma mensagem, Dona Isabel piorara, pneumonia complicando a artrite. Ana pegou o primeiro voo, coração em pânico, cruzando o Atlântico como navegadores outrora, guiada por estrela polar do amor. Em Lisboa, encontrou Sofia exausta mas estoica, ao lado da cama hospitalar. Dona Isabel, pálida mas sorridente, apertou sua mão. Cante para mim, filha. Um fado de adeus, mas não triste. Ana obedeceu, viola e quando no quarto estéril, versos de paixão das sombras transformados em hino de gratidão. Horas depois, Dona Isabel partiu pacificamente, sussurrando: vocês são minha herança, a mãe sem medo. O funeral em Évora foi ritual alentejano, procissão com flores de campo, jazigo sob sobreiros, família unida em luto que curava. Na calmaria pós-perda, o amor de Ana e Sofia renasceu mais profundo, humanamente frágil mas eterno. Elas herdaram a quinta, transformando-a em retiro para artistas quer, oficinas de fado escrita, paredes e quando histórias de amor escondidos agora revelados. Sofia publicou o segundo livro, Ecos do Tejo, dedicando a Dona Isabel e Maria, para mães que aprendem a abraçar. Anos fluíram como dor sereno. Aos 40, Ana liderava um coro de fadistas lésbicas, vozes tecendo hinos de empoderamento em festivais de Tavira a Guimarães. Sofia, colunista renomada, viajava mas sempre voltava, casa em Belém cheia de livros e vinis de Amália. Filhas adotivas, duas meninas de origens mistas, uma de Cabo Verde, outra de Moçambique, trouxeram risos, ensinando-as maternidade portuguesa, contos de infantes ao redor da mesa, com bacalhau e leite-creme. Num entardecer de dezembro, 10 anos após o primeiro fado no Tasco, elas sentaram-se no cais de Belém, netas brincando na areia, Tejo refletindo luzes de Natal. De suspeitas a esta paixão compartilhada, refletiu Sofia, mão na Diana. Em meio a tantos dramas, encontramos o humanamente belo. Ana, olhos úmidos, beijou-a suavemente, e o fado canta, amor vence, como Portugal renasce de terremotos. Assim, em terra de saudades e sóis quentes, sua história, KCH emocional, romântica, humanitária, tecia-se no grande tapete da nação, inspirando gerações a revelar paixões sem medo.